outra, na mentalidade de gente que não tem conhecimento de nada, especialmente depois que Israel apareceu, depois da Segunda Guerra Mundial, como um Estado constituído em 1948. Que eu não sei se você sabe, mas do ano 70, quando o povo de Israel foi disperso pelos romanos da Palestina, que era como os romanos chamavam aquela região, eles não chamavam de Israel, eles chamavam de Palestina, porque tinha gente de vários povos ali. Então era a Palestina. Então, do ano 70 até 1948, as escatologias, que são doutrinas relativas às últimas coisas, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, não incluíam Israel na equação. Não sabia. Mesmo como Lutero, que esperava que Jesus voltasse. Logo, uma frase dele famosa é: Eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Agora, eles não precisavam de Israel. Aliás, Lutero até foi um tanto bárbaro em relação à realidade dos judeus. Ele fez sermões tão antissemitas, não foi antisionistas. Antisionistas, meu Deus, até eu faço, porque eu acho que o sionismo é uma praga que cultua pedras e está querendo que as fronteiras de Israel se estendam do Nilo até o Iraque. É um negócio nojento. E a maioria deles nem crê no Deus de Israel, eles só usam a Bíblia como documento de argumento político, geográfico, geopolítico para o Ocidente. Agora, o sionismo é outra coisa. O sionismo são todos aliás, o semitismo. O sionismo é essa coisa ruim. Eu não conheço sionismo bom. Agora, semitismo é outra história. São os filhos de Sem, que saíram da Arca de Noé, Sem, Cão e Jafé. O mais velho era Sem. Os filhos de Sem foram chamados semitas. Os filhos de Sem, para a gente afunilar isso, são muito mais amplos. Mas para afunilar em Abraão, são os filhos de Abraão, portanto, são os descendentes de Sara, através de Jacó, Isaac, não, de Isaac, Jacó e os filhos de Jacó, tanto quanto você tem os semitas, filhos de Abraão, porque era o gene de Abraão que determinava o semitismo, com a escrava Agar. E aí depois a descendência que geraram Ismael. A descendência de Ismael casou de novo com a descendência de Isaac em Esaú, que se casou com uma parente de Ismael. De modo que os árabes são todos semitas. Os palestinos são todos semitas. Os beduínos daquela região palestina são semitas. E a maioria de todos os povos árabes são completamente semitas. Então, quando você vê Israel dizer nós somos os semitas, e qualquer um que não concorde com o que Israel esteja fazendo é acusado de ser antissemita, deveria ser estendido para qualquer um que não concorde com o que alguma governança árabe esteja fazendo de errado no mundo, ou de perverso no mundo, deveria ser também chamado de antissemita, porque você não concorda com aquilo que um dos descendentes de Sem, na proliferação, que é até parte da profecia da bênção de Abraão, ele disse que os filhos de Ismael seriam muito mais fortes, muito mais diversos e muito maiores do que os filhos de Isaac. E a gente vê esse cumprimento na história humana, não dá para comparar a população árabe com a população judaica. Agora, os judeus têm o maior sistema de marketing do mundo. Então, eles se apropriaram da terminologia, da semântica semita, e qualquer um que diga a gente não concorda com vocês, aí logo dizem é antissemita.
sem nem saber o que é. Às vezes o cara é só antisionista, porque não quer naquele sistema ideológico proposto por Theodor Herzl no século XIX, e que era até ateu. E era um cara que cultuava as pedras, o chão e a geopolítica dos termos bíblicos. Como eu já ouvi várias vezes a Jael, eu estou indo lá centenas de vezes desde os anos 70. Já ouvi tantas vezes o cara dizer: em Deus eu não creio, mas eu creio na história de Israel. E Ah, eram sionistas me falando isso. Deus não, sei lá. Agora, a história de Israel, eu creio. O meu Deus é a história de Israel. É o gene de Israel. Mas é proibido fazer exame de DNA em Israel, porque se você fizer exame de DNA na maioria dos judeus, a maioria deles não carrega o gene de Abraão. Ou tem numa densidade, num percentual tão pequeno, e tem uma quantidade tão maior o gene germânico, o gene polaco, o gene austríaco, o gene celta, o gene de qualquer outro grupo, o africano, do que propriamente o gene diretamente vinculado àquilo que se possa identificar como gene de Abraão. Então, em Israel, vá lá e peça para fazer um exame de DNA que eles vão negar. Você tem que fazer sabia? fora de lá. É, a maioria das pessoas não sabe, nem você e todo mundo, de quase nada. É, é, Rapaz, é uma dureza você saber o que eu sei existir no meio dessa loucura. eu imagino, cara. Você pode dizer a coisa mais lúcida e amparada na história, com capacidade de olho fechado, sem pesquisa de nada, de contar milhões de coisas para todo mundo dizer herege, herege. Só porque você não cultua a bandeira de Israel, nem a geopolítica de Israel, não beija as pedras de Israel, é contra a construção do terceiro templo, porque Jesus disse em João 7 que ele era a manifestação do terceiro templo proposto por Ezequiel. Eles não entenderam até hoje, porque não entendem Jesus, não entendem o Evangelho. Então, eles querem derrubar a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, erguer o terceiro templo judaico lá, porque os crentes dizem, quando isso aconteceu, o Messias de Israel volta. E o nosso Messias, que eles não conhecem, mas é Cristo, volta. Que eles vão então se dobrar ao nosso Messias, que é Cristo. Quando construíram o terceiro templo, parece que Jesus depende de uma arquitetura de pedras, quando ele mesmo fez pouco do louvor dos seus discípulos quando disseram que pedras, que construções. E ele disse: em verdade, eu vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a mulher de Samaria disse: Senhor, onde é o lugar que se deve adorar? Aqui no Monte Gerizim, nas ruínas de Josué, que ele erigiu para sacrificar a Deus, ou lá em Jerusalém, onde está o templo. E Jesus disse: mulher, nem aqui, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. É em todo lugar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas crente não crê nisso. Se ele não for até o templo, ele não crê que é ouvido conforme a instrução de Jesus que disse: entra no teu quarto e sozinho fala com teu pai que vem em secreto. Eles não creem nisso. Não creem no Deus que vem em secreto, que é pai em secreto. Eles creem no poder congregacional. E quanto mais gente tem na congregação, mais Deus fica subornado. É o Deus vaidoso que se manifesta quanto mais gente esteja elogiando o nome dele, aí ele vem, oh, como eu estava precisando desse elogio. É patético, cara. Parece um deusinho desses povos, dessas concepções diminutas, desses deuses que são realmente feitos à imagem e semelhança e à projeção medíocre de seres humanos ignorantes. Sim, sim. Eu estava vendo, o Vilela gravou lá no Inteligência Limitada um papo parecido com esse nosso,
inclusive com o Lamartine Pozella e um outro cara lá, o Daniel Lopes. E aí eles disseram assim: olha, de tudo que se fala, a única coisa é assim, quando vocês ouvirem falar que vai ter um acordo de paz em Israel de 7 anos e que vai ter a reconstrução do templo, então aí de fato nós estamos aproximando do fim. Isso, essa reconstrução do templo, então, não é assim. Especulação da escatologia americana. Só isso. Procure na Bíblia inteira. Se você tem que pegar um versículo de Daniel, juntar metade dele com um versículozinho de Ezequiel, com uma metadezinha de um textinho mínimo de Oséias. Você tem que sair montando, montando, montando. É um exercício Helen White de ser. Eles são todos adventistas, escatologistas sem saber. Desculpa, mas eles, a meu ver, para o meu gosto, isso que eles pensam, o pensamento deles, eu acho absolutamente patético. Agora, vão me odiar, vão me cancelar, vão fazer propaganda contra mim, e eu com isso. Eu estou aqui para falar a verdade em nome de Jesus. Vivo com as consequências sem nenhum medo. Se eu Ô, encontrar Caio, com eles na rua, você fica quem triste? desvia o caminho é eles, não sou eu. Ô, Caio, esses comentários te entristecem? Não, não. Me entristecem a burrice dos comentários. A burrice dos comentários me entristece, como toda a burrice falada em nome de Jesus, montada como um argumentozinho, todo fabricado de 100 anos para cá. Me entristece profundamente, porque eu conheço a fábrica onde eles foram produzidos. Made in America, made in Pentecostal Church, made in American Scatology, made in nessa história inteira. Então eu sei de onde isso vem. Eu conheço o Lamartine há muitos anos, há mais de 35 anos, provavelmente. Desde que eu o conheci, ele já estava bandeado para esse lado. E ele já estava me dizendo alegre, me procurando, Caio, eu vou ser prefeito de São Paulo. Gastou uma grana para se candidatar à prefeitura de São Paulo. O irmão dele, que tinha dinheiro, não sei se ainda tem, o Caio Pozella, meu xará. E eu vi uma vez na segunda marcha para Jesus, reclamando comigo nos bastidores, para eu falar 5 minutos aqui, o meu irmão teve que gastar US$ 300.000. E era o segundo. E eu estava lá muito mais em consideração ao meu amigo inglês, que foi quem começou isso na Inglaterra, no Reino Unido, no país de Gales, era um homem piedoso. Eu dividi o púlpito com ele em vários lugares na Inglaterra, e eu sabia que ele era um homem piedoso. Foi em consideração a ele que eu fui no primeiro e no segundo. Mas do terceiro em diante, da terceira marcha para Jesus em diante, nos bastidores eu vi a nojeira tão grande, a pocilga que aquilo ali era, que o Estevão continua me chamando, me chamando, me chamando. Eu nunca mais voltei nem voltarei. Mas eu me lembro do Lamartine dizendo: eu vou ser prefeito de São Paulo porque a Valnice profetizou que eu serei o prefeito. Agora, eles não estão nem aí para checarem o que não é. Toda vez que não acontece, eles passam um pano de amnésia total e seguem em frente, risonhos com cara de pau, repetindo as mesmas coisas. E aí o herege sou eu, que Hum. tenho boa memória, não brinco com o evangelho, nem com a história, nem com coisa nenhuma. E não aguento as consequências, meu irmão. Eu nasci para levar tranco e não sentir nada. Eles é que não aguentam o tranco, mas a minha casca é grossa. Eu estou vindo lá do Paleoceno. E eles é que têm
pele de bundinha de neném, que se você diz qualquer coisa, eles ficam escandalizados, ou se não ficam, fingem de estar e saem falando mal de você. Agora, como eles não param de fazer maldade década após década, eu não tenho condição de calar a minha boca e de fazer como Paulo fez, escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Colossenses, escrevendo na primeira epístola de Timóteo, na segunda, nomear os caras pelo nome, É. como João fez na terceira epístola, nomeando o nome de Diótrefes, que eram idiótrefes na realidade. Então, eu só não menciono coisas pessoais da vida de ninguém. Se o cara gosta da mulher, não gosta de mulher, se traiu a mulher, as histórias que eu ouço de gente que vem e me conta as intimidades de alcova, diz, de mim não sai agora. Comece a perverter o evangelho, seja quem seja, pode ser o meu melhor amigo durante anos. Eu vou falar com ele uma vez, duas vezes, três vezes, até quatro vezes. Se ele insistir em continuar, eu vou dizer publicamente que ele está ensinando mentira e não o E Vitor, Evangelho de Jesus. E eu vivo esse, com as consequências muito bem. esse negócio da teoria da conspiração virou um mercado, né? Tem muita gente que vive disso, de É. explicar e de não sei o quê. Aí tem curso, tem as E com coisas essa no. era de fake news, o povo se alimenta de teorias da conspiração. É, Todo o povo. Infelizmente o Daniel Mastral, ele era um desses caras também. Triste, mas era horrível nisso. Se alimentava disso. Não sabia viver sem inventar alguma teoria. E agora, surprise! Eu vejo alguns dizendo: olha como Daniel Mastral era um profeta aí. Tentam criar alguma fala dele com a consecução, com o cumprimento de alguma coisa. Que você tem que fazer um esforço brutal para ver uma relação de causa e efeito, porque não houve. Não houve. Mas na maioria das vezes, tudo que ele dizia tinha a ver com uma conspiração. Ele só não falava isso para mim, porque ele me conhecia muito bem para vir falar teorias da conspiração para mim. Porque eu diria na lata dele, não, meu irmão, para mim não. Isso aí não. Tanto é que ele nunca conversou nada disso comigo. Ele só falava de vida pessoal, da dor dele, da esposa dele, do filho dele, das questões dele, tudo isso dele. Aí eu dava conselho que ele não obedeceu nenhum. É, Se ele eu tivesse lembro. obedecido os conselhos que eu dei com todo amor e estão gravados, estaria vivo até o dia de hoje. Mas ele não obedeceu um único, até que chegou ao ponto que eu digo: olha, vamos parar com isso. Não adianta você entrar nos podcasts e declarar por aí que eu sou teu grande amigo, o único que te acolhi depois que o teu filho se suicidou, porque eu não sou teu amigo. Tudo o que eu te digo você não leva a sério. Você diz que eu sou o homem mais sábio que você conhece. Pede para eu dar minha opinião, eu dou, e você vai para o lado diametralmente oposto. Aí as pessoas ficam me cobrando, porque você diz que é meu amigo. Como é que o seu amigo não faz nada do que você me diz? Então eu disse: é melhor você viver a sua vida, eu viver a minha. A gente passou a maior parte da nossa vida sem nos relacionarmos. Foi a morte do seu filho que nos aproximou, porque eu fiquei tomado de compaixão, misericórdia e angústia pelo que você poderia estar sentindo, sobretudo pelo que a mãe da criança, sua esposa, a Cíntia ou a Isabel poderia estar sentindo. É um caso tão bizarro que até nomes próprios eles mudavam para consumo público. Ele dizia: aqui é o Daniel Mastral, o seu amigo Marcelo, no telefone, porque ele ficava até com vergonha de falar comigo como Daniel, já que eu sabia que ele era absolutamente Marcelo, e a mulher dele, Cíntia. Então, comigo, a conversa sempre foi diferente. Mas não é dele que a gente está aqui para falar e eu não tenho nenhum prazer em falar a respeito dele.